né? Obrigada. Fiquei com pena que a noite de autógrafo, apesar de eu ter o livro autografado, não pude ver você, te abraçar, né? Mas você terá o livro autografado devidamente, o mais breve possível. Um segundo, então está ótimo, maravilha. Mas é que eu me pergunto e pergunto a você, num momento onde a liberdade está tão limitada, você escolhe fazer um livro sobre a liberdade, né? E aí eu começo falando no discurso que você fez de tomada de posse na Academia Brasileira de Letras, você cita a Simone de Beauvoir, né? Que é uma querida nossa, agora que a gente está estudando o gênero, que do livro dela, né? É uma moça bem comportada. Memórias de uma moça bem comportada. Isso, que é maravilhoso. Onde a Simone coloca nesse livro que a liberdade comanda, ela não obedece. Eu amei. Já li esse livro, mas isso me escapou, né? Essa fala. Essa frase é extraordinária. Agora você leu como psicanalista essa frase. Possivelmente, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco da escolha do livro, do título, né? Como é que foi nessa época onde liberdade é o que mais está em falta, né? Olha, esse livro foi escrito antes da pandemia, mas eu acho que ele ficou mais atual ainda agora. Quer dizer, eu teria mantido o título e tudo mais, porque a origem dele foi um sentimento muito desagradável que eu tinha do crescimento do que se apresentava como uma onda conservadora no mundo e no Brasil também, mas em outros países do mundo também. Só que eu não achava que isso fosse um conservadorismo, não é? Isso me parecia alguma coisa muito mais nefasta, me parecia o crescimento de uma onda obscurantista, que é uma coisa muito pior, muito mais nefasta, não é? E eu fiz, então, um livro que era, antes de mais nada, um ato de esperança, porque não se trata de uma esperança passiva, de uma esperança de esperar que um bom Deus vai resolver os problemas para nós. Não tem nada disso, né? Eu acho que a desesperança, o contrário da esperança, né, é um grande inimigo da liberdade. A liberdade, por sua vez, é a maior inimiga do obscurantismo. Né? Sim. Então, eu quis escrever um livro que fosse, por um lado, de um livro esperançoso, né? Quer dizer, com essa ideia de uma esperança construtora, arquiteta de destinos, que te joga para frente, te leva a perseguir os seus desejos, né? E, ao mesmo tempo, em fazendo isso, eu estaria fazendo, achava eu e acho ainda, um ato de resistência. Né? Então, havia, por um lado, essa ideia que é minha, que eu sempre tive, de que a esperança é construtora de realidades, constrói realidades, mas a desesperança também constrói realidades. Então, se tratava de contrapor ao clima de desesperança geral, quer dizer, a esse clima de quase desespero, né, em que nós estávamos, pessoas não obscurantistas, estavam imersas, a falar dessa esperança. E, para isso, eu procurei olhar para aquilo que eu tinha certeza, para mim é uma certeza, que é verdade. Eu procurei olhar para os lugares de liberdade,
os espaços de liberdade, ou seja, ali onde essa fênix ressuscita, né? Porque a liberdade é assim, é uma fênix que ressuscita. Quando você pensa que você conseguiu abafá-la, ela ressuscita. Eu olhei, então, para esses lugares, quer dizer, em que, em pleno obscurantismo, você consegue ver ainda que as pessoas lutam para viver suas vidas e lutam para afirmar seus valores e lutam para afirmar seus desejos, né? Isso por um lado. Por outro lado, eu me perguntava também como era possível que esse obscurantismo não tinha saído do nada, né? Que ele saiu de alguma coisa, saiu de algum lugar. E o meu diagnóstico é que ele teria saído de um grande sentimento de medo e de insegurança. Insegurança face a uma mudança de era, né, que já é quase um lugar comum, nós dizemos hoje que nós estamos vivendo uma mudança de era, não é um problema geracional, de gerações, é um problema de uma mudança de era. Nós estamos conversando aqui antes sobre alguns terços dessa mudança de era, né? Quer dizer, nós temos o duvidoso privilégio de estar vivendo numa mudança, assistindo a uma mudança de era. Ora, essa mudança de era quebrou toda uma série de certezas que, sendo elas limitadoras, eram uma moldura em que as pessoas já nasciam enquadradas. Então, eu diria, cito alguns exemplos no meu livro, não é? As certezas sobre a família, as certezas sobre o trabalho, sobre a sexualidade, sobre a religião, enfim, eram balizas que colocavam os limites e que, em sendo limitadoras, como eu disse, eram, ao mesmo tempo, rassurant, né? Quer dizer, davam uma segurança. Bom, falso conforto. A quebra de tudo isso, porque tudo isso se quebrou, né? A quebra de tudo isso provocou, em algumas pessoas, muitas pessoas, talvez, um sentimento grande de insegurança, né? De muita insegurança, e, por outro lado, um sentimento de animosidade muito grande, agressividade muito grande, face àqueles que tinham a coragem de enfrentar a arte de viver, em que o mundo se transformou, que é uma arte hoje, né? É obra de artista. Bom, isso não é fácil, não é? A arte é uma aventura arriscada. Então, as pessoas reagiram a isso de uma maneira extremamente defensiva, extremamente agressiva, e nasce essa onda obscurantista, que vai buscar o que em todos nós se aproxima mais da fera do que do espaço da civilização. Vai buscar o que há de mais violento, de mais agressivo, né? E de menos construído, de menos elaborado. E isso é essa onda que me parece bastante assustadora, né? Então, eu escrevi esse livro com esse duplo intuito, de ser um grito de esperança e um ato de resistência contra esse estado de coisas, né? E o que me surpreende e me alegra enormemente é que você faz isso com uma suprema delicadeza, né? Muito obrigada. Então, como você lida com essa questão do Brasil, da brasilidade, da diversidade, né? É um livro que você pode dar para qualquer nível intelectual, etário, que vai apreciar e vai tirar proveito do seu livro, né? É por causa dessa finesse d'esprit, que eu diria, que você consegue, que perpassa todo o seu livro,
Olha, eu tomo isso como um grande elogio, porque eu, como escritora, quero é isso. Eu quero é atingir o maior número de pessoas e da maneira mais... Eu vou usar uma palavra que talvez nem fosse adequada, mas da maneira mais afetuosa possível. Sim, pelo afeto. Ser Porque afetado Pelo amor, pelo livro. pelo amor, porque me parece que isso que você diz, né, da insegurança e da agressividade, você fala de uma quebra, né, das certezas, eu entendo, em termos analíticos, eu entendo como e um franqueamento, na verdade, do que é a tela da fantasia, porque o mundo é uma grande tela, né, onde a gente projeta os nossos ideais, as nossas identificações, e quando você, então, fala desse obscurantismo, né, que tem a ver com essa mudança de era, ele surge em função disso, na quebra das certezas e dessa moldura, né, onde você pode projetar, né, seus ideais, né? Com isso, o que comparece, Rosisca, é um elemento que a gente chama o estranho familiar. É alguma coisa que tem a ver com a pulsão de morte. A pulsão de morte, ela é, na verdade, de certo modo, vestida com a fantasia, né? Então, a gente não faz tudo que a gente eventualmente pensa, a gente faz dentro da moldura, né? Ou fazia dentro da moldura que a nossa cultura, que a sociedade onde a gente estava inserido nos permitia. Na medida que isso se rompe, o compromisso com essa moldura, ele também se esvai, né? É muito bacana você, do campo da literatura, poder trazer, né, de uma outra forma, numa outra linguagem, aquilo que a gente vê na clínica, inclusive. É muito, muito bacana. Olha, eu fico contente que isso seja confirmado, como você diz, pelo campo da clínica, né? Porque, na verdade, o que eu estou falando é de realidades humanas, né? Sim. Da diversidade de realidades humanas. Quer dizer, daí a expressão que eu me lembro, que eu uso no livro, o direito de escolha é o outro nome da liberdade. Né? Porque eu, pelo menos, fui de uma geração, né, em que esse direito de escolha era muito limitado. E aí um conjunto de fatores que eu acho que estão incluídos na ciência, a tecnologia, mas também e, sobretudo, os movimentos da sociedade. Quer dizer, a sociedade se movimentando, né, que vai tornando possível as pessoas saírem da sua moldura, né, e criarem um espaço de liberdade em que elas vão, então, fazer as suas escolhas, quaisquer que elas sejam. Não discuto quais são elas, né? Mas, enfim, acho que eu tentei identificar, por exemplo, no livro, pelo menos 4 campos em que eu acho que essas mudanças se operaram fortemente, né? O nascer, o amar, o envelhecer e o morrer, né? E o nascer me parece uma evidência, quer dizer, você hoje tem a possibilidade, primeiro, de dar ou não dar à luz, né? Segundo, você tem a possibilidade de ter um filho in vitro, de guardar óvulos para ter mais tarde, tem a possibilidade, enfim, de uma quantidade de possibilidades de nascimento que não existiam antes, né? O amar, você casa ou não casa, né? Casa com quem quer, fica casado ou não fica,
né? Muda de família, as novas configurações familiares, o que eu chamo as novas configurações familiares, são exatamente isso. Quer dizer, são uma diversidade, são você seguir os caminhos, não da tradição, necessariamente, mas os caminhos do afeto, os caminhos que você procura, do seu desejo, do seu amor, enfim, o que for. Mas isso formula famílias que eram, até então, famílias impensáveis. Por exemplo, famílias homoafetivas eram famílias impensáveis, né? Eram o lugar do segredo, o lugar do proibido, né? E hoje não são mais. Quer dizer, hoje são famílias como quaisquer outras, que têm filhos, que a tecnologia também permite que tenham. Quer dizer, então, que têm filhos, que criam... E tudo isso que eram, vamos pegar esses dois exemplos, né? Que eram opções existenciais de determinados indivíduos, né? De repente se transformaram em movimentos sociais. Por exemplo, o movimento de mulheres vira as mulheres em movimento. Quer dizer, o que era uma minoria, né? Da qual eu, por exemplo, fiz parte desde o princípio, de repente vira as mulheres em movimento. Todas as mulheres estão em movimento, num sentido ou de outro, mas estão, né? Então, isso é um exemplo, né? A opção individual de um casal gay vira as paradas do orgulho gay. Milhares de pessoas, milhões de pessoas na rua, que não de são gays todas e não gays, gays, né? e Que não também gays, participam. mas que apoiam a causa. Sim. Então, vira um movimento social. Vira um movimento social. E assim por diante. Quer dizer, então, para dar dois exemplos. Agora, se nós tomarmos, por exemplo, um outro tema, que é um tema que me é muito caro nesse momento, e não podia deixar de ser, né? É o tema do envelhecimento, porque é exatamente a fase da vida que eu pessoalmente, estou atravessando, não é? Então, quando eu penso em como envelhecer hoje é uma coisa completa, radicalmente diferente do que foi nas pessoas que eu via como velhas e chamava como velhas, porque eu não chamava de idosas para começo de conversa, eu chamava de velhas. Para mim era tudo a mesma coisa. Não é? Hoje eu sei muito bem qual é a diferença entre velho e idoso, mas eu não sabia naquela época. Não é? Então, essa mudança, quer dizer, a maneira como os idosos hoje se recusam a ser constituídos pelo olhar dos jovens é uma coisa extraordinária. Porque quem constitui o idoso é o olhar jovem. Não é? Porque a própria pessoa não se sente tanto assim envelhecer. Ela se sente, mas não tanto quanto se diz. Né? Ela se Só sente... quando ela está perto da morte, por doença ou alguma coisa assim. Tem um livro que eu sou apaixonada, provavelmente você já deve ter lido, do Norbert Elias, que ele fala sobre o envelhecer e morrer. É um capítulo do livro, o finalzinho do livro, que é maravilhoso. Ele fala dessa questão do olhar. Um livro bem pequenininho. É um livro pequeno. Ele fala do olhar do outro para aquele, não só para o que é velho, mas sobretudo, mas também para aquele que está numa doença terminal, por exemplo. Ele é colocado na mesma posição dos velhos, à margem da sociedade, à margem do voto de amor, à margem do afeto da família. É muito interessante. Exatamente. Quer dizer, então, isso é um outro mundo. É um outro mundo. E se você somar isso à longevidade, ao fato de que as vidas hoje são mais longas, né? Isso oferece às pessoas de 70 anos uma nova vida, mais 20 anos de vida útil, né? Como possível. Sim. Como possível. Em bom estado de saúde, enfim. Depois as pessoas vão morrer, como todos morrem, né? Isso, certamente. Agora, mesmo a questão da morte está em pauta
um direito de escolha. Porque viver é um direito, mas não é uma obrigação. Né? É verdade. Não é uma obrigação. Sim. Você tem direito de viver, mas você não está obrigado a isso. Quer dizer, alguns países já consideram isso como legal, como é o caso da Suíça. Não é? Isso. A questão da eutanásia. Existe na Suíça uma instituição chamada Exit. Existem outras, mas tem uma que é muito famosa, chamada Exit, que eu conheço pessoas que foram para lá. Né? Eu morei muitos anos na Suíça e eu conheço pessoas que foram para lá. Então, é legal, é uma declaração de vontade, né? Quando a pessoa não quer mais, por alguma razão física ou psíquica, não quer mais viver. Né? Até então, Rosisca, tem coisas piores do que a morte, e às vezes a pessoa não suporta. Mas é evidente. Terminais, você não existe mais o termo, né, doente terminal, porque fica terminando 5, 10 anos. Exatamente. Com impiedade. Né? Não, e com dores horrorosas, às vezes trancados dentro do próprio corpo, né? Como são algumas doenças neurológicas que provocam isso. Quer dizer, é uma tragédia que a pessoa não é obrigada a terminar a sua vida de maneira tão trágica. Sim. Não está forçada a isso. Então, isso, por exemplo, está em pauta aqui no Brasil. A discussão está sendo feita. Eu acho até que já acontece muito, só que, como não é legal, fica uma coisa como o aborto, que as pessoas dizem que não existe. E, no exatamente entanto, isso. Quantidade. Não é? É uma coisa impressionante o número de abortos que são feitos no Brasil. Não é? Eu acho que essa questão da morte com dignidade é a mesma coisa. E não tem nada a ver, por exemplo, com o discurso religioso. Nada, porque é muito interessante, eu conto isso no livro, é muito interessante que 2 personagens, como o bispo o Desmond Tutu e o Hans Kung, que é o grande teólogo católico, né? Os 2, um protestante e um católico, todos 2 deram declaração de vontade dizendo que querem escolher o momento de morrer. E explicam, fundamentam, dentro das suas próprias teologias, por quê. Né? Então, não há nem mesmo mais essa barreira. Eu estou trazendo 2 nomes ilustres, né, das diferentes teologias, o Tutu e o Kung. Né? E todos 2 se manifestam dessa maneira. Então, isso também não é uma obrigação de ninguém, quer dizer, o que me interessa, na verdade, é o direito de escolha. Você ter o direito de escolha. E aí, cada um faz a sua, segundo a sua biografia, segundo as suas necessidades, segundo a sua religião, segundo a sua maneira de vida, a sua filosofia de vida, a sua ética. Enfim, é um direito de cada um, é a liberdade de cada um. Daí o título do livro, né? O Liberdade. Agora, Rosisca, essa mudança de era, né, que está presente o tempo todo, né, como fio condutor do seu livro, o papel da mulher foi fundamental, você não acha? O lugar de fala, né, a posição da mulher, até mesmo relativa à velhice, essa aceitação de não ser jovem eternamente e outros, né? Eu acho que... Olha, eu acho que, quando eu disse a você que nós temos o privilégio duvidoso, mas é porque é um risco, né? Mas é um privilégio de assistir a uma mudança de era, eu diria, eu não quis dizer isso, mas eu vou dizer agora, no caso das mulheres, é não só de assistir, mas de protagonizar. Sim, com certeza. É isso. Não é?
nós sabemos disso. As pessoas de uma certa geração sabem disso, né? Que protagonizaram uma mudança incrível. Tem uma imagem que eu acho muito bonita, que foi uma história que me contaram quando eu estive na Índia. Me contaram uma história, contam muita história na Índia. Então, contaram a história de um faquir que acreditava que até das nuvens havia um lugar onde uma corda se pendia. Então, para provar isso, ele jogava a corda para cima, né? E ele subia na corda. E eu costumo dizer que a minha geração subiu na corda. Sim, sim. Eu acho que é uma imagem que diz muito bem o que foi o protagonismo das mulheres. Entende? Pagaram um preço caro, não foi uma coisa simples. Não é? Pagaram um preço caro, mas elas realmente mudaram um paradigma milenar. Sim. No tempo de uma biografia, ou talvez um pouco mais, se nós tomarmos Simone, né? Tomarmos Simone como um marco, ou como referência o fim do século XIX, com movimentos ingleses. Se nós tomarmos esses pontos de referência, nós temos uma história que é muito interessante. Recentemente, eu aceitei fazer um filme com a Bianca Comparato, não sei se você chegou a ver o filme. Ela contou a minha história pessoal num filme chamado Elogio da Liberdade. E eu aceitei fazer esse filme porque eu queria dizer à nova geração, Bianca tem 33 anos, né? Eu queria dizer a essa nova geração que elas não estavam sozinhas, né? Que elas não estavam sozinhas e que elas não estavam dizendo absurdos, nenhum absurdo, que havia gerações e gerações que vinham acumulando o tipo de vivência e o tipo de liberdade e a luta por novos campos de abertura há muitos anos. Sim, sim. Não é? E isso, para mim, foi importante dizer para uma menina de 33 anos. Para mim, era uma menina, né? Sim, sim. É uma jovenzinha de 33 anos, que na época que fez o filme tinha 30. Né? Então, foi uma experiência muito prazerosa poder discutir isso com uma pessoa tão jovem. Né? Sim. É interessante isso. Né? E nós sabemos que houve esse protagonismo das mulheres. Eu acho que não há a menor dúvida. Mas vocês que têm o campo clínico, né? Vocês devem assistir a isso claramente. Exatamente. Eu estava pensando nisso, que a gente escuta isso o tempo todo e tem a possibilidade de dialogar com essas novas gerações e escutar, né? E aprender, sobretudo aprender com eles, né? Como a humanidade ela vem se transformando por conta de todos esses movimentos fundamentais como esse que você está citando, né? Que quebram, né? Eu acho que promovem mudanças de paradigma que são fundamentais. São fundamentais. Eu, às vezes, me incomodo quando eu escuto algumas pessoas, até da minha geração, dizerem assim: mas no meu tempo era melhor. Não é questão de ser melhor ou ser pior. É preciso que a gente possa olhar, me parece, olhar para a nossa contemporaneidade, de certo modo, se despindo dos nossos pré-conceitos, conceitos antecipados. Porque senão você não consegue se inserir. É verdade, é verdade. E você sabe, é interessante, porque existe um dado que é histórico, né? Que eu presenciei, vivi. O feminismo francês nasceu numa confluência da psicanálise com a literatura.
É verdade. Né? Esses foram os campos, não é? Talvez porque fossem os dois campos onde havia uma escuta atenta ao que estava vindo por aí e ao que estava acontecendo. Né? Quer dizer, e onde as mulheres falavam ou através da sua própria escrita ou nos consultórios de psicanálise. Né? Falavam de si, falavam dos seus mistérios, das suas contradições. Enfim, não preciso dizer a vocês o que se fala. E da opressão, né, que havia. Da opressão. Da claro. Opressão, porque claro. na França, as mulheres demoraram muito tempo para votar, demoraram muito tempo para alcançar uma liberdade que as inglesas, por exemplo, tiveram muito antes delas. A França, por conta, eu diria, não deve ser só por isso, né? Mas, sobretudo, a questão religiosa lá muito forte, já que a gente estava falando da Simone, eu acho que é curioso, porque quanto mais opressão, mais a toda força há uma reação, né? A toda ação há uma reação. Então, acho que mais ainda as mulheres, né, naquela ocasião, forçavam mesmo, né, pela sua liberdade, pela capacidade de se expressar livremente. Né? É verdade. E, de fato, a psicanálise ajudou muito e a literatura também. Estavam juntinhas. E uma fecundava a outra. Era uma coisa muito interessante. Né? O movimento mais importante, o ramo mais importante do movimento feminista francês chamava-se psicanálise política. Sim. Era o nome desse ramo. Né? Tinham vários grupos, mas esse grupo foi o que mais teorizou e mais falou na questão propriamente dita das mulheres. Então, eu acho que sim, Emília, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que sim, eu acho que as mulheres tiveram um papel muito grande, porque elas quebraram uma certa ideia de família em que o lugar delas era, por um lado, basilar, né? E, por outro lado, de uma opressão, tudo pesando em cima delas. Então, e, ao mesmo tempo, era basilar. Aquilo ali era uma base. Não é? Elas quebraram essa estrutura e eu acho que essa estrutura abriu o caminho, de certa maneira, a uma eclosão mais forte do movimento gay. Quer dizer, eu acho que o movimento gay, como as mulheres, aprenderam a sair de um lugar de não eu, um lugar onde você não existe, para um lugar de um outro eu. Sim. Então, sujeito, né? De sujeito, como você fala no livro. Hein? Um lugar de sujeito, como você fala. Sujeito, claro, Sim. claro. Mas as mulheres conquistaram esse lugar de sujeito. As mulheres conquistaram e mostraram como é que se conquistava isso, que a família não era aquilo que se dizia e, portanto, que duas pessoas do mesmo sexo podiam constituir também uma família porque assim queriam. Sim. Porque esse era o seu desejo afetivo. Era assim que eles queriam fazer. Né? Olha, então, tem uma frase sua que eu vou mandar imprimir bonitinho e botar no meu consultório, que é o seguinte: a ânsia de buscar uma ampliação do nosso destino. É só isso. Eu chego exatamente. Ampliação do nosso destino, porque há um destino, mas esse destino vai ser ampliado criando novas identidades, como você fala. Criando novas identidades. Isso é muito importante, Rosisca. Eu também acho. Eu acho que... Você botar assim arrumadinho para a gente, entendeu?
você colocar isso arrumadinho para a gente, né? Muito obrigada. Eu fico contente que tenha sido assim, não é? Porque o livro justamente quer mostrar que, apesar de tudo que se está vivendo, é isso que eu quero dizer, apesar de tudo que se está vivendo, as mulheres não vão voltar a ser o que eram, não vão, não há hipótese disso. As pessoas não vão deixar de se amar entre pessoas do mesmo sexo, porque o governo acha feio, não é? Não vão, não há hipótese, não vão voltar. Os negros não vão voltar a serem escravos, porque ainda querem que eles sejam escravos, eles não vão mais ser escravos, porque eles estão declarando que não vão mais ser escravos. Então, você tem assim o que eu chamei os lugares de liberdade, em que a coisa vai, em que a fênix se aparece. E é para isso que eu acho que é preciso olhar, para não perder a esperança. Para você Já saber que você está falando não... de esperança, tem uma passagem, quando você fala do viés pela esperança, você me permite citar, que eu acho tão bonito, que você diz o seguinte: a esperança não é um sentimento piegas e infundado que se alimenta de ilusões. A esperança sabe escolher na aspereza da realidade para onde olhar, como respirar, sabe identificar os pontos onde apoiar as alavancas do futuro. Ela é o motor da resiliência, o combustível dos projetos. Eu achei isso bárbaro. É muito bacana, que define eu bem. Acho que é. Eu acho que é, viu, Tereza? Eu acho que é isso mesmo. É muito bonito. E é por isso que tentam tanto acabar com a nossa esperança. É por isso que há uma violência tão grande, uma brutalidade tão grande no esmagamento das esperanças. Entende? Não é por acaso que os regimes autoritários todos odeiam os artistas, odeiam os intelectuais, odeiam os escritores, todos aqueles que são portadores justamente de uma ampliação. São eles que tetam nessa ampliação do destino. Não é? É verdade. Porque o que acontece é o seguinte: o obscurantismo tem uma verdade que ele considera que é com V maiúsculo e que é a verdade. Dogmática, da ordem do isso, é a verdade, e que todos têm que conseguir aquela verdade. E se não seguem aquela verdade, são seres perigosos, entende? Eu costumo dizer que eles detestam os escritores, né? Porque eles, pela violência, por exemplo, pela tortura sobre o corpo humano, enfim, eles contavam mentiras e chamavam de verdade. Né? E nós, escritores, escrevemos verdades e chamamos de mentira, de ficção. Entende? A gente escreve ficção, mas, na verdade, a ficção não tem nada. É tudo verdade. Né? É tudo verdade. Mas nos odeiam, porque eles a nós não conseguem controlar. Por isso é que se queimam os livros. Os livros são queimados, não é por acaso. É por uma simbologia. E aí, daí que eu tiro a simbologia da fênix, porque renasce dessas cinzas. Quanto mais você queima livro, mais as ideias proliferam, mais as ideias voltam mais fortes, voltam. É impressionante isso. Isso é um dado da história, porque desde sempre se queimaram livros. Desde sempre. Em todo lugar onde havia um autoritarismo, se queimavam livros. Quando não queimavam livros, queimavam pessoas, mas queimavam. Queimavam bruxas, queimavam também, enfim, mas queimavam livros também. E esses livros não adianta nada queimar. Não adianta nada. Mas é interessante isso que você está falando, porque, na verdade, a gente sabe que as palavras, não só as ditas, mas as escritas, elas provocam combustão no corpo. As palavras, elas incendeiam. Essa é a questão.
É verdade, é verdade. Então, Há uma audácia no escrever. Há uma audácia. Porque você se expõe muito. Não é? Você se expõe. Então, talvez essa audácia é que provoque mais audácias. Não é? É um pouco o que eu penso. Não é? Sim. Provoca Sim. outras audácias. Né? Eu acho esse movimento do renascimento da Fênix muito importante. Muito importante. Sim. Porque é uma história tão antiga, né? Sim. Vocês estavam trabalhando a Simone. A Simone passou por tudo isso. Verdade. A Simone passou por coisas horrorosas. E não houve jeito de calá-la. Ela não se calou. Ela escreveu, além da obra toda dela, ela escreveu 7 volumes de memórias, que são o romance do século XX. É uma obra espetacular, né? A obra dela. Inclusive, tem uma coisa muito bonita, porque quando ela diz a liberdade comanda, né, tem uma outra frase da Simone em que ela diz: mas o acaso tem sempre a última palavra. Sim. Não é? O acaso tem sempre a última palavra. O que é verdade, né? Nós estamos vendo com a pandemia. Isso foi uma coisa que caiu e atravessou a vida de todo mundo, completamente inesperada. Né? Completamente. Quando não transformou, ceifou a vida. Pois é. A Simone tem um trecho das memórias dela, que é, enfim, começo da vida intelectual, com Sartre, enfim, que ela chama A Força da Idade. Isso. É o título desse volume. O próximo volume é A Força das Coisas, porque é a guerra. Sim. Vem a guerra e a guerra cai na cabeça dela, o Sartre vai para a guerra, enfim. Aí tudo muda, né? É o Sartre e os amigos todos dela, os homens todos vão para a guerra. Então, isso transforma completamente a vida dela, completamente. Sim. Então, nós temos... Agora, isso não tirou-a do prumo a liberdade comanda, porque, diante da guerra, ela comandou as posições dela. Quer dizer, dentro do campo que era possível, que a vida lhe ofereceu, ela comandou a vida dela. Eu acho essas memórias da Simone muito interessantes, tão interessantes quanto os livros teóricos dela. A própria vivência, a própria história, né, dela eu acho muito interessante. Enfim, eu já falei demais agora. Não, você está falando bacana. Agora, eu queria, já que estamos falando de livros e de mulher, o papel que elas representam, vamos pegar a Academia Brasileira de Letras, né? A proporção de mulheres para homens ainda temos um caminho a percorrer, né? Pífia. E eu achei muito linda a definição de mortalidade na academia, quando você usou pequenos cacos de vidro para formar um vitral esse que, às vezes, é iluminado muito. Você foi muito feliz nessa metáfora, né? Porque imortal porque vai ser lido, mas tem uma luz, né? É claro. É porque isso é o vitel da criação. Não é? Isso, exatamente. É o vitel da criação, que cada um traz um caquinho. Não é? Porque é um caquinho, uma coisa mínima que a gente deposita ali. Alguns depositam coisas mais luminosas do que outros, mas todos os criadores depositam naquele vitel um caquinho. Até os que não acreditam nisso. Não é? Mas depositam também esse. Não é? E é o que acontece. Quer dizer, a academia, eu concordo com você, tem a proporção de mulheres é ridícula. Né?
em relação... E sem esquecer que até alguns poucos anos atrás era proibida a entrada das mulheres na academia. Raquel foi Era a primeira. proibida. Né? Acho que a Raquel furou Raquel foi a primeira. Raquel foi a primeira. Mas era proibida. Então, até tirar o atraso, nós estamos demorando, né? Estamos demorando. Mas chega-se lá. Chega-se lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Várias pessoas fazer, Oi, perdão. Depois de você, tem várias pessoas que também querem fazer perguntas. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu perdi agora. Você me interrompeu, eu perdi. Deixa as pessoas perguntarem, depois eu reformulo na minha cabeça. Tá Tudo legal. bem. Tá bom. Então, encaminha. Eu esqueci. Perdi. Perdemos 2 vezes. Então. Que bom, Emília. Está me dando uma alegria. Foi muito bom. Alexandre, você encaminha as questões? Sim. Deixa eu ver aqui. A Miriam Nogueira quer falar, é isso? Eu não entendi muito bem. Quer falar, Miriam? Acho que eu entendi errado. Se alguém mais quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, tá? Alexandre, eu não podia responder porque o meu microfone estava fechado quando você perguntou. Sim, eu pedi para entrar na lista de pergunta, de fala. É a primeira. Sua primeira? Nossa, que honra! É o seguinte, olha, eu queria agradecer, claro, como sempre, ao grupo de Emília, Tereza, Cecília, que fazem esse encontro, e, sobretudo, esse encontro da Rosisca, que está sendo, para mim, um prazer enorme poder te ouvir, te ver ao vivo, né, através do celular, mas estou vendo você, porque eu conheço você de Priscas Eras, eu era amiga da Marisca. Ora, viva! Muito, e convivíamos nessa época, e ela já era uma militante também feminista, né? Mas dentro Marisca do foi uma grande militante. Grande, Agora, e você já estava fora e tal. Bom, mas hoje, ouvindo você, Rosisca, e os comentários das colegas aí, eu tive um prazer a mais, que é perceber a delicadeza que, aliás, a Emília diz que tem no seu livro, eu não li seu livro, mas a delicadeza com que você apresenta suas ideias, porque hoje em dia nós estamos um pouco cansados de pessoas que vêm falar já com uma ideia e uma ideologia e uma questão e impõe aquilo assim como um absolutismo quase, é isso. E você fala disso há pouco, quando você diz da tal a verdade, né? Então, a minha questão é que o obscurantismo, como sendo uma coisa que a gente sabe do que se trata, de modo geral, mas que há pessoas individualmente obscurantistas nesse sentido, que não reconhece o direito do outro de pensar diferente dela. E, então, não reconhecendo essa diferença, impõe, seja o que for, uma ideologia, uma crença religiosa, o que for, que é a verdade dela, ela acha que isso tem que ser a verdade absoluta, né? Então, isso realmente é um desconforto, né? E eu acho que essa questão do idealismo vem já desde as remotas épocas do Platão, né? Que foi Aristóteles que veio para já mudar isso. Ele se insurge contra o mestre, que ele era mestre, ele era discípulo, né, do Platão, para mudar já essa questão. E quando a gente que trabalha com clínica psicanalítica e vê um Freud surgir, quebrar com todos os paradigmas de então, para inovar com a questão do real pulsional, né,
e o Lacan trazendo a ênfase em cima da questão do desejo, isso nos dá uma dimensão do que seja realmente a liberdade, que você tão bem aborda aí, não é? A liberdade de escolha de cada um, de viver, de adoecer, de morrer, de envelhecer, e como quer que isso seja, né? E principalmente dos amores. Eu adorei esse fato de você ter pontuado esses 4 principais momentos de nascer, amar, envelhecer e não é? morrer. E morrer, porque é isso, a vida da gente se resume nisso, são os reais. Não é a realidade, é o real mesmo, né? que se impõe, porque não dá para não nascer, a não ser que não nasça, mas nasceu, está nascido, e seja lá para o que for. E amar também é algo que é absolutamente impossível de não haver, né? A gente ama bem, ama mal, ama errado, não ama, mas ama, tem o amor aí. E o envelhecer, sem dúvida, é um real também inefável, e morrer muito menos ainda se discute, né? Então, são pontos assim que a gente não pode idealizar, no sentido de estabelecer uma regra, né? Tem que envelhecer assim, tem que morrer assim. Entretanto, é o que sempre se faz na cultura, cada cultura tem a sua forma de lidar com esses acontecimentos. Mas essa conquista que você fala, nessa mudança de era, é muito importante, e eu queria só perguntar uma coisa, desculpe, eu acho que eu estou me alongando, porque eu me entusiasmo. É o seguinte, quando as mulheres fizeram essa revolução toda, né, e a conquista da qual você, mais do que um arauto disso, que você sempre se dedicou a falar disso, me parece, é o seguinte, tem a ajuda da ciência e dos homens que também, por exemplo, a pílula anticoncepcional, essas coisas, como, por exemplo, as formas de gerar uma criança hoje em dia, através de várias maneiras que não sejam naturalmente, enfim, biológica, né? Isso tudo são conquistas que favoreceu essa liberdade também, não é, de escolha. Posso estar certa ou não? Sim. Olha, eu disse justamente que eu achava que havia 3 fatores, né? Que eram a ciência, tecnologia e Isso. os movimentos da sociedade, né? Eu acho que essas coisas se retroalimentam, né? Eu acho que elas se retroalimentam. Quer dizer, não há pesquisa científica que não seja também respondendo a um desejo qualquer de uma época, né? Há uma época em que esse desejo aparece. Por exemplo, nós estamos assistindo agora a luta desesperada pela vacina, né? Isso é uma resposta ao desespero de uma época, né? Bom, evidentemente que, no caso da evolução de toda a tecnologia que permitiu reprodução assistida, isso tudo é fecundado pela mudança da vida das mulheres e, ao mesmo tempo, fecunda. Sim. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo, quer dizer, por isso que eu digo que são coisas que se retroalimentam. Eu não acredito que os fenômenos têm uma única causa. Não existe, para mim, assim, a causa e o efeito. Eu não consigo pensar assim. Eu consigo pensar que existem a convergência de fatores que, num dado momento, resultam vai num determinado caminho. Não é? Tanto assim que vocês devem ter visto repetidamente no livro, aquelas que já leram, que eu uso muito a ideia do labirinto. Sim, e da escolha. Sim. A ideia do labirinto, quer dizer, porque o labirinto não é a certeza de que vai dar no impasse. Ao contrário, ele é a possibilidade de fazer a boa escolha. É Né? de um lado. É uma possibilidade, vai para um lado ou vai para o outro. Quer dizer, mas isso
acontece quando existe uma demanda latente de uma época para a solução de alguma coisa, né? Isso eu estou vendo que alguém, Sueli está dizendo aqui, que é a complexidade do Morin, é exatamente isso. É exatamente isso, quer dizer, essa retroalimentação dos fatores, né? Aliás, eu fui aluna dele, então isso tem algum efeito, né? Foi uma coisa que me ficou profundamente da obra de um autor que eu aprecio imensamente e passei a olhar o mundo muito por essa ótica, que é a ótica dessa retroalimentação, né? Da complexidade, exatamente do que ele chama a complexidade. Okay. Concordo, Sueli, que ela falou aqui, estou concordando. Não é? Então, não sei, Miriam, se eu te respondi, mas... Não, maravilha, foi muito lindo. E eu já queria fazer um convite para uma próxima, se você... Vamos dar um tempinho, né? Porque senão eu chamava para a semana que vem de novo. Mas, então... Olha, foi um prazer muito grande estar com vocês, foi uma conversa deliciosa e eu saio muito assim, um sentimento muito cálido, porque aquecida, né? Porque o livro foi recebido com interesse, né? Interesse real e provocando reflexão, que é tudo que eu quero, é poder justamente refletir. Ainda respondendo a Miriam, nessa época de intolerância, né? Você poder conversar e poder refletir junto sobre as coisas é um luxo, é um privilégio isso, eu acho. Então, eu agradeço a vocês a interlocução, foi muito bom estar com vocês. Agradeço a você, Rosisca. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito bom. Vou adquirir seu livro. O livro é ótimo. Não lembrou da pergunta, Tereza? Não. Eu atropelei, né? Oh, meu Deus. Um pouco. Tereza, se você se lembrar, depois me manda. Tá bom. Tá bom. Olha, beijo para vocês. Beijo. Tchau. E até a próxima, tá? Até breve. Tchau. Tchau. Muito bom. Tchau.